E antes da gente falar sobre os fundos imobiliários a preço de banana no mês de setembro, temos que falar do IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. A gente pode ver que ele está no pico máximo em 3.485 pontos, sua máxima histórica, galera, isso mesmo. E mesmo assim, na sua máxima histórica, existem ainda fundos imobiliários que estão com excelentes descontos, isso mesmo. Então vamos saber quais são esses fundos com desconto e sem problemas algum. E o primeiro fundo que eu trago é o TRXF11, um fundo de renda urbana, onde a sua cotação atual se encontra em R$ 96,99, um dividend yield de 13,71%, um PVP em 0,96, 4% de desconto, uma liquidez diária mais de 8 milhões, muito boa, e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,13%. Informações sobre o TRXF, a gente vê aqui segmento híbrido, fundo de tijolo, uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e uma vacância em 0,22%, quase nenhuma, né? Número de cotistas aproximadamente 191 mil e um valor patrimonial por cota em R$ 101,16. Seu último rendimento foi de 93 centavos e um valor patrimonial de 3,29 bilhões. Indicadores fundamentalistas, a gente vê aqui pelo menos dos últimos 3 anos em questão de valor a mercado, esse fundo ele vem ganhando força, né? A gente vê aqui desde 2023, quando ele tinha um patrimônio de 1,48 bilhões, 2024 2,06 bilhões e em 2025 3,16 bilhões. Um PVP desde 2024 descontado, né? Dividend yield, como não terminou o ano, aqui está em 7,92% no ano de 2025, normal. Liquidez diária vem crescendo também, né? Porém não mostra pra gente se é mais gente comprando ou mais gente vendendo, né? Por isso a gente tem que ler o relatório gerencial do fundo. O valor patrimonial por cota, ele perdeu em questão de R$ 3, né? Vacância bem pouca nos últimos 3 anos. O número de cotistas subiu bastante, né? Principalmente de 2023 para 2024. E as cotas emitidas também foram grandes. E aqui os dividendos do TRXF11, a gente pode ver anualizado como vem subindo, né? Cada ano ele vem entregando mais, vamos ver aqui. No ano de 2025, né? Já até alcançou ali o que ele entregou em 2020, no ano todo. E aqui a sua lista de imóveis, contendo 36 deles em São Paulo, 7 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia e no Rio de Janeiro, 3 no Paraná e na Paraíba, 2 em Sergipe, 1 no Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Piauí. Ele tem diversos locatários, galera. Extra, Loja Sai. São muitos locatários, uma excelente diversificação. Em questão do histórico da taxa de vacância, a gente vê aqui, é muito baixa, menos de 0,5%. E o segundo fundo que eu trago para vocês é o HGBS11, fundo de shopping da Rede Brasil, onde a sua cotação se encontra em R$ 19,22, um dividend yield dos últimos 12 meses em 9,79%, mostra que está com 10% de desconto, um PVP em 0,90%, liquidez diária 2 milhões e uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,89%. Histórico de indicadores fundamentalistas, a gente vê aqui que esse fundo ele sempre teve em desconto, né? Ali e tal, muito bem descontado. Liquidez diária muito boa, acima de 1 milhão. Um valor patrimonial, será que ele vem crescendo o seu patrimônio? Sim, ele vem crescendo aqui o seu patrimônio, né? Aqui a gente sabe que esse fundo, ele se desdobrou, né? Ele valia ali aproximadamente R$ 223,44 a sua cota, né? Porém ele se desdobrou de 1 para 10. O que é isso? Em vez da sua cota valer 200 e pouco, hoje ela vale 20 e pouco, né? Isso daí depende muito da variação. Então ela teve esse desdobramento. Aqui a vacância, sempre um histórico baixo, né? Menos de 10%, isso ajuda também a gente entender o porquê esse fundo está nessa lista, né?
E aqui o número de cotistas vem subindo. HGBS Dividendos, aqui a gente vê que o HGBS 11 pagou um total de R$ 20,50 por cota nos últimos 12 meses. Sua renda caiu aí, de 16 para 15 centavos. Aí as pessoas falam, Felipe, mas caiu 1 centavo e tal. Realmente, galera, caiu 1 centavo porque ele é um fundo base 10 agora, né? Ele é um fundo base 20, na verdade. Porém, se ele tivesse custando essa cota a R$ 100, se ele fosse um fundo base 100, né? Então, a gente vê a diferença aí, né? E outra coisa, esse fundo, ele vem pagando bastante, na minha opinião, né? Gosto bastante dele. É a melhor gestão para mim em questão de shopping center, né? É a Red. Aqui a gente vê a lista dos imóveis, né? Do shopping center. Então, tem 15 em São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. E o último fundo de investimento é o Fiagro KNCA11 da Quineia Crédito Agro. A gente vê a sua cotação atual em R$ 93,20, um dividend yield em 14,06%, PVP 0,91, liquidez diária, quase 3 milhões aí, muita coisa, e uma variação positiva de 1,93%. Informações sobre o KNCA11, a gente vê aqui segmentos Fiagros, né? Ele é um fundo ali de papel, então por isso ele não tem vacância. São aproximadamente 75 mil cotistas. Lembrando, o investidor 10, nesse caso aqui em taxa de administração, ele está desatualizado, porque sim, esse Fiagro ele tem taxa de administração de 1% ao ano. Um valor patrimonial por cota em R$ 102,23, seu último rendimento foi de R$ 1 por cota e um valor patrimonial, tamanho total desse fundo é mais de 2 bilhões de reais. Histórico de indicadores fundamentalistas, a gente vê aqui que desde 2022 esse fundo é raro os momentos que ele entra ali num valor abaixo do seu VP, né? Em questão do seu valor de mercado, ele cresceu bastante ali nos últimos 2 anos e tal. Um dividend yield bem interessante, né? Com essa Selic em alta, pagando aí quase 14%. Uma liquidez diária muito boa, mais de 2 milhões. Um valor patrimonial também vem crescendo, né? Ali na casa dos 2 bi e tal. Valor patrimonial por cota ele segue estagnado, vacância não tem, número de cotistas aproximadamente 75 mil, vem crescendo também. E aqui os seus dividendos, KNCA11 pagou o total de R$ 12,68 por cota nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê, galera, que tem mês, por exemplo, que ele paga R$ 1,40, depois ele paga R$ 1,11, pode pagar 90 centavos. Por que que ele paga assim, né? Não tem uma linearidade no pagamento dos seus dividendos. Galera, esse fundo, ele é indexador misto, né? Ele flutua tanto no IPCA quanto no CDI, então se os dois estiverem alto, ele paga porrada. Se os dois estiverem baixo, ele vai pagar menos. Então, ele tem essa dinâmica de pagamento aí também. Lembrando que esse Fiagro, ele tem praticamente R$ 2 ali em caixa, né, para linearizar esse pagamento de dividendo. E basicamente é isso, galera. São 3 fundos que eu gosto bastante, né? Inclusive alguns eu tenho na minha carteira. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda desses ativos ou de qualquer ativo que vocês verem nos meus vídeos. E basicamente é isso, galera. Comenta aqui embaixo se vocês têm algum desses fundos ou pretendem ter ali ao longo do tempo, né? Então, eu sou Felipe Invest e fui!